Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, a Kiel vai se fundindo com o Lian, e o Lian pergunta por que ela quis se fundir a ele, e se ela tá tentando possuir o corpo dele para controlar a equipe deles. E a Kiel pergunta o que ele tá pensando, e o Lian diz que se ela tivesse com as intenções de possuir ele para poder controlar o time, ela acabou se enganando porque não é ele que tá liderando aquela equipe, que à primeira vista todos parecem que estão seguindo as ordens dele, mas a pessoa que realmente está liderando esse grupo é o Lao Shin, que o pessoal confia mais no Lao Shin do que nele, e que uma vez que o Lao Shin discorde, ele tem a capacidade de ditar o resultado da votação, e ele diz que tem um motivo para aquele monge, o Rui Pan, ficar do lado do Lao Shin, e que o Lao Shin é um dos membros do time dele, que é considerado como um amigo dele, e o Lian fala que eles provavelmente se conhecem há bastante tempo, e ele diz que através da interação que ele teve com o Lao Shin, ele não sabe muito bem qual é a identidade dele, e a Kiel pergunta enquanto aos outros dois se eles também vão escutar o Lao Shin, e o Lian fala que só se for necessário, porque ninguém vai querer se opor ao maior número, e que se todos for a favor de uma ideia e um único deles for contra, ele vai ser considerado um lobo solitário, e ele diz que o Wan Li vive implicando com ele, mas que pelo fato do Wan Li estar interessado nele, significa que ele tem alguma intenção, e quanto a Liu Wu, a única coisa que ela disse foi revelar o nome dela, depois daquilo ela não falou mais nada, que como jogador a pessoa normalmente ocultará sua identidade com razões de segurança, mas que por algum motivo ela revelou o nome dela, e o Lian fala pra Kiel não tentar possuir o corpo dele e tentar controlar a equipe, porque isso não vai funcionar, porque se houver alguma discussão e uma votação, com certeza ela vai ficar no lado de quem tem mais pessoas, e ele fala pra Kiel tentar cooperar com ele e não tentar possuir ele, que assim eles vão fazer o melhor para poder ajudar ela. E a Kiel pergunta então qual vai ser o plano, e o Wan Li pergunta quando é que eles vão parar de conversar, que agora só porque eles estão juntos eles não param de falar, e que se eles não sabem ele consegue ouvir eles, e que se eles tiverem algum plano é para eles falarem e não ficar cochichando entre si. E o Lian diz para ele não entender as coisas errado, que eles estão apenas conversando como vão lidar com aquele macaco. E o Wan Li fala para Kiel não ficar olhando para ele com essa cara, que esses dois depois que se fundiram ficaram extremamente assustadores, e diz que se o Lian for possuído por ela todos eles vão morrer. E o Lian diz para ele não entrar em pânico, e ele empurra a Kiel para dentro do corpo dele novamente, e ele pergunta pro Wan Li se agora ficou legal. E o Lao Shin pergunta como é que ele tá se sentindo depois de se fundir com ela, e o Lian fala que ele tá se sentindo muito bem, e que não tem nada de errado por enquanto, e eles vão chegando num lugar cheio de barris de bebida alcoólica, e o Lian diz que essa quantidade de bebida é pro grande macaco, que ele vai realizar uma festa, e ele diz que o macaco vai descer ali pessoalmente para poder pegar esse vinho produzido por ele mesmo, contendo a energia espiritual, e que esse vai ser o melhor lugar para poder emboscar aquele macaco. E o Lian diz que esse lugar subterrâneo é feito de porcelana, e juntando todos esses barris de álcool vai ser perfeito para emboscar ele, e pergunta quem deles trouxeram as minas, e ele diz que pode ser qualquer tipo de bomba, contanto que exploda tudo aquilo ali, e o Wan Li fala que não tem como eles terem essa quantidade de bomba que o Lian falou, só se eles fossem do exército ou algo do tipo, e o Lian fala que é claro que eles não têm esse tipo de coisa, e ele diz que o Lao Shin não quer revelar sua formação oficial, e o Lao Shin diz que, como ele deve imaginar, ele é um afiliado do Departamento de Serviço de Campo de Administração, que cuida dos assuntos especiais da administração de segurança, e que, de acordo com os regulamentos, ele não pode revelar a identidade dele, e pede pro pessoal entender a situação ali. E o Lian pergunta se ele trabalha no Departamento de Assuntos Especiais e que isso é incrível, e ele pede pro Lao Shin falar mais um pouco sobre isso, e ele fala que o Gabinete de Assuntos Especiais serve como os departamentos da linha de frente e assume responsabilidades pesadas, que o trabalho dele não está relacionado apenas com a segurança das pessoas do mundo real, mas também pela ascensão e a queda de países. E o Lian fala que não quer mais escutar a história dele, que isso é bem chato, e pede logo as minas para ele. E ele vai colocando as minas no chão e diz que isso vai servir. E ele diz que essas minas são bem poderosas, que pode ser até mais forte do que a força que rompeu a jade de pedra. E a Kiel fala que isso é incrível. E o Lian diz para colocarem as minas embaixo do chão para obter o máximo de eficiência possível, e que depois é só cobrir com o piso de novo. E o Lao Shin fala que os movimentos do Lian são particularmente sofisticados e habilidosos, e que os detalhes estão perfeitamente ajustados, e que ele não teria pensado em enterrar essas bombas embaixo dos vinhos. E o Lian fala para ele parar de olhar para ele como se fosse um terrorista, que ele é só um bom cidadão que cumpre a lei. E o Lian diz que depois que terminar de colocar as minas ali, eles vão ter que colocar mais algumas no caminho para ir para o salão de banquetes, e que essa vai ser a missão para explodir todo aquele lugar ali. E o Lao Shin pensa que depois de voltar para o mundo real ele vai investigar mais sobre esse Lian, que ele não parece ser uma pessoa comum. E então um tempinho se passa, e o Lian fala que está curioso sobre algumas coisas e que tem algumas perguntas para o monge ali. E ele encosta junto do monge e diz que todos estão cautelosos com a fusão dele e a senhora Kiao, mas que o monge é o único que está feliz em ver isso se concretizando.
E o monge pergunta se ele ainda tá segurando o amuleto que ele tinha feito pra namorada dele, e que se ele tiver com aquele amuleto, é claro que os fantasmas não vão poder matar ele facilmente. E o Liam pensa que o monge conhecia ele o tempo todo, mas então por que ele não contou pro Lao Shin qual era a verdadeira identidade dele? E então aqui ela aparece e fala pro careca parar de falar besteira, que ela não gosta de matar as pessoas assim do nada. E o monge diz que, como ele tinha dito antes, tudo acontece por um motivo. E o Liam pergunta se ele tá escondendo mais alguma coisa, e o monge fala que os segredos dele não podem ser revelados. E o Liam fala que tá tudo bem desde que ele não conte os segredos dele também. E então 7 dias se passam, e no último dia da sobrevivência os monstros apareceram pro banquete, e alguém disse que o dia da cerimônia finalmente chegou. E ele fala que hoje é o dia de apostar tudo, e eles começam a jogar um jogo, e aquele salão ficou lotado de monstros. E logo ali no canto da parede tá o Liam e o pessoal, e eles ficam olhando para todos aqueles monstros. E o Liam fala que aqueles monstros são um bando de velhos odiadores, com métodos de entretenimentos ruins, e que ele deveria apenas levá-los para uma boate, que assim eles veriam como uma diversão de verdade, porque eles ficam jogando esses jogos nada a ver. E o Only pergunta se ele tá preocupado ainda com isso, e que no meio de todos aqueles monstros, eles são os únicos com a aparência humana, e pergunta se aqueles monstros não vão perceber eles. E o Liam fala que tá tudo bem, que a Kel falou que eles não vão perceber eles. E o Only fala que talvez esse fantasma esteja enganando ele, que daqui a pouco eles vão ser comida desses monstros. E então algo vai se aproximando daquele templo, e todos os monstros começam a olhar na direção da saída, e a Kel fala pro Liam que o macaco tá chegando, e uma carruagem vem se aproximando do templo, e os monstros falam que o mestre deles já tá chegando e fala pra eles mudarem a aparência deles rapidamente, e eles vão mudando pra uma aparência humana, e o Only fala que os monstros se tornaram semelhantes aos humanos, e que agora eles não vão conseguir ser descobertos, e aquela carruagem vai entrando no templo, e o Liam fala que ele tá se aproximando, e diz que o macaco da montanha tá ali dentro, e o Liam fala pra Kel que aqueles fantasmas ali são mais fortes do que ela, e se for esse o caso, então qual poderoso deve ser o macaco da montanha? E o pessoal vai anunciando a chegada do grande mestre da coroa, e um velho vai saindo de dentro daquela carruagem, e a Kel já vai falando pro Liam que aquele ali é um macaco se transformado num humano, e ela fica brava dizendo que já quer acabar com ele, e o Liam fala que já entendeu que é pra ela ficar quieta, e os monstros falam que o grande macaco chegou e que agora eles vão servir a comida, e que o poder do mestre da coroa fez com que eles tivessem energia para se transformar na aparência humana, e eles falam que o grande mestre tem um poder mágico ilimitado, e que ele desfruta da bênção dos imortais. E o Liam pergunta se aqueles monstros também ficam brincando de bajulação, e eles começam a fazer massagem no macaco e limpar o pé dele, e o Liam pensa que esses monstros não é tão diferente assim do ser humano, e os monstros começam a trazer presente pro macaco, e o Liam fica indignado e diz que eles até trazem presentes, e diz que com certeza a sociedade humana afetou o mundo desses monstros, e o Only fala que esses monstros são muito bons em bajular, e que eles já estão esperando demais quando é que aquele macaco vai buscar o vinho lá embaixo. E o Liam pergunta como é que ele vai explodir se ele não for buscar a bebida ainda. E o Lao Shin pergunta se aquele macaco percebeu alguma coisa, então ele ficou desconfiado. E o Only fala que não é possível, que o macaco nem sequer olhou pra eles. E o Liam fala que se for assim ele vai ter que bajular aquele macaco também, que só assim ele vai buscar o vinho lá embaixo. E ele vai tirando uma caixa do inventário. E o Only lá atrás pergunta por que ele tá sendo tão precipitado. E o Lao Shin fala pro Liam voltar. E o macaco começa a olhar pra ele e diz que esse garoto tá se vestindo de uma maneira estranha e que essas roupas não são muito comuns ali. E ele pergunta pro Liam se ele não é um morador local, e o Liam fala que ele e mais 4 amigos dele vieram de uma ilha e que eles foram ali para as planícies centrais para praticar a ordem do dono da ilha, e que há muito tempo ele não escutou falar da reputação do grande macaco, mas ele soube que ia ter um grande banquete e ele não podia faltar essa cerimônia e dar um belo presente para ele. E ele diz que espera que o macaco aceite esse presente dele, e o macaco fala que todos foram ali como convidados e trouxeram presentes, e que é claro que ele não vai poder recusar. E o Liam diz que essa é uma cerveja preta de Hércules, e ela é muito especial na região onde ele mora, e fala que não existe nenhum vinho melhor do que esse, e que por isso ele trouxe aquele maravilhoso vinho pro grande macaco. E o Only diz que ele tentou dar um presente pro macaco, mas acabou ofendendo ele, e alguém vai entregando o vinho pro macaco, e o macaco pergunta pro Liam se ele acabou de dizer que não existe vinho bom no país dele, e o Liam fala que ter um banquete sem vinho pode significar que não haja um bom vinho nas planícies centrais, e pergunta se eles não têm um bar na região onde eles moram, e diz que há bons vinhos por toda parte na ilha dele, e os monstros ficam bravos e diz que o grande macaco ama muito o vinho, e o outro fala que o mestre da coroa pode ser chamado de mestre do vinho naquele mundo, e que o Liam é tão jovem que ele não conhece nada da história deles, e começam a falar para acabar com o Liam e comer ele, e o Liam fica encarando o macaco, e os monstros ficam gritando pro macaco comer ele, e então o macaco diz para eles ficarem em silêncio, e ele fala que já que é assim, ele vai pegar um pouco de vinho para mostrar para ele, que só assim o Liam vai entender o que é um bom vinho de verdade, e o macaco vai indo buscar os vinhos e o Liam começa a agradecer a ele, nisso ele começa a dar um sorriso, e o macaco vai caminhando para onde é que tá o armazém, e ele começa a descer aquelas escadas,
Nisso, o Lao Shin vai olhando no rastreador dele onde é que tá o macaco, e ele vê que o macaco tá se aproximando do lugar, e então ele chega no lugar onde tá os barris de álcool, e o Lao Shin vê que ele tá bem em cima das bombas. Nisso ele já aperta o botão para ativar as bombas, e todo aquele salão começa a tremer, e os monstros perguntam o que aconteceu, que barulho foi esse, e do lado de fora todo aquele armazém foi destruído, e eles se perguntam o que aconteceu ali, se o grande macaco morreu, e fala que agora acabou tudo, que o vinho também foi destruído, e o Lian e o pessoal ficam olhando ali de longe, e o An Li pergunta se eles conseguiram matar o macaco, e a Kiao pensa que esse poder foi muito forte, e que provavelmente esse macaco não resistiu a essa explosão enorme, mas então o braço começa a sair daqueles escombros, e eles ficam surpresos porque o macaco ainda tá vivo, e o velho começa a se destransformar da forma humana dele, e o macaco gigante vai saindo de dentro das pedras, e os monstros comemoram dizendo que o grande líder dele está vivo ainda, e o Lian pensa que, como esperado, isso não foi suficiente para acabar com ele, e que além disso ele saiu ileso, e o macaco diz que deixou eles preocupados, e fala que não é para eles entrarem em pânico, que ele tá bem, e que além disso ele conseguiu salvar alguns vinhos, e o An Li fala que ele não apenas não foi morto, mas também conseguiu salvar o vinho com facilidade, e o Lao Shin fala que eles cometeram um grande erro de cálculo, e que na verdade o grande macaco da montanha superou em muito as expectativas deles, e a Kiao pensa que isso é impossível, que embora o grande macaco seja forte, ela não achou que ele fosse tão forte assim, e o pessoal começa a discutir tentando achar o culpado daquilo, e eles perguntam quem foi que tramou contra o grande macaco da montanha, e um dos caras diz que o outro tem uma sobrancelha bem estranha e que provavelmente ele é o suspeito, e o macaco diz que aquela construção provavelmente desabou por conta da idade, e que isso só foi um pequeno acidente, mas que o banquete vai continuar, e o Lao Shin fala pra Kiao que provavelmente eles não vão conseguir acabar com esse macaco, e a Kiao lá dentro do corpo do Lian fala que entende, que já tá quase na hora deles completarem a missão dos 7 dias, e que ela não vai querer envolver eles numa situação dessa, e que se for assim ela vai acabar com esse macaco sozinha, e o Lian impede dela sair dali, e fala pra ela não ser impulsiva, que ela não vai conseguir acabar com aquele macaco, que ela vai virar apenas cinzas, e que se a presença dela alertar os monstros, eles entrarão em perigo, e diz que somente trabalhando juntos eles poderão derrotar esse macaco, e ela pergunta se ainda é possível trabalhar junto, e o Lian fala que é possível, mas que ainda é muito cedo para tirar conclusões agora, e então todo mundo volta para o salão do banquete, e o macaco vai fazendo um brinde para todos os amigos dele que estão ali, e o Lian pergunta pra Kiao por que o macaco não tá procurando quem foi o culpado, e que ao invés disso ele só continua o banquete normalmente, e pergunta pra ela se ele tem alguma coisa mais importante para fazer, e a Kiao pergunta o que ele quer dizer com coisas importantes, e o Lian fala que é sobre realizar um banquete e qual é o objetivo dele final, e o macaco começa a chamar todo mundo para beber junto com ele, e o Lian diz que de qualquer forma eles vão descobrir isso no instante, e o pessoal fala que a energia vinda desse vinho é extraordinária, e o outro fala que depois de beber esse vinho ele sente que melhorou como se fosse um ano de prática, e o Lian começa a gritar pro macaco dizendo que o vinho dele é realmente o melhor, e que o vinho da ilha dele nem tem comparação, e o macaco fala que um bom vinho deve ser acompanhado por uma boa carne, e pergunta que tipo de carne boa eles já comeram, e o An Li pensa o que o macaco quer dizer com isso, se ele vai querer comer eles, e um dos monstros falam que depois que ele saqueou um grupo de comerciantes, ele devorou um deles e o mais gordo entre eles era o mais saboroso, e o outro fala que o cérebro é a melhor parte, já um outro monstro fala que as pessoas magras são as mais saborosas por conta do músculo, já o outro monstro velho diz que não, que as crianças são as melhores, e o An Li já começa a ficar com raiva escutando aquilo, e o Lao Shin fala pra ele ficar calmo senão vai revelar a identidade deles, que se ele demonstrar indignação com aquilo ele também vai ser atacado, e o macaco fala que eles têm um gosto complicado, mas que espera que eles fiquem felizes com isso que ele trouxe pra eles, e fala que provavelmente eles vão gostar disso, e então o monstro começa a puxar o pano da caixa, e o pessoal já fica babando ali querendo comer aquilo, e o Lian e o pessoal fica surpreso com aquilo, e então os monstros tiram a mulher grávida de dentro daquela caixa, e o macaco já vai puxando ela pra perto dele, e então a mulher começa a acordar, e assim que ela acorda ela se depara com um monte de monstro na frente dela, e ela começa a gritar em pânico, e o macaco fala pra ela não ter medo que o marido dela tá ali, e ela rapidamente já encosta junto do macaco chamando ele de marido, e o macaco fala que vai apresentar ela pra eles, e diz que aquela ali é a esposa dele, e que a criança que tá na barriga dela é o filho dele, e o pessoal começa a ficar indignado falando que ele disse que ia trazer carne, mas só trouxe a esposa dele ali, e o macaco pede pra ela dizer há quanto tempo eles estão casados, e ela fala que eles se casaram na Torre Qin do Pavilhão Shu, e que já se passaram 3 anos, e ele diz que já faz 3 anos que ela tem coletado secretamente evidências do uso de bebês vivos para fazer elixir pro marido dela, e ele pergunta se ela já tá pronta, e a mulher começa a ficar assustada, e o macaco diz que trata ela muito bem, mas que para salvar as irmãs dela dos bordéis, ela decidiu espalhar notícias sobre o próprio marido dela, e ele disse que gostaria de ter ela ao lado dele e gostaria de salvar ela e o filho dela, mas que depois que ela fez aquilo com ele, ela partiu o coração dele, e a mulher pergunta o que ele pretende fazer, que aquele ali é o filho dele, e o macaco pergunta qual tipo de elixir não contém o sangue e os ossos do seu próprio marido, e que é exatamente por ser filho dele que o elixir vai ser mais eficaz.
E o pessoal fala que é muito bom, que ainda vai ter carne pra comer. E o outro diz que além da carne ainda vai ter um elixir, que isso é muito bom. E o Lao Shin diz pra eles ficarem calmos, que não é pra agir ainda. Então a Kiao diz que não tem como ela ficar simplesmente parada ali vendo aquela mulher sendo devorada por esses monstros. E que o Lian não precisa mais ficar tentando persuadir ela. E o Lian fala que não tá tentando persuadir ela, que só tá pedindo que ela espere mais um pouco. E ela pergunta o que ele tá tentando esperar, que se eles não tomarem uma atitude agora vai ser tarde demais. E que se eles ficarem só olhando aquilo, as coisas vão ficar muito piores. E o Lian fala que mais tarde ela vai entender qual é o plano dele. E pede desculpa e diz que por enquanto ele vai trancar ela na ilusão. E então a mulher começa a pegar um alfinete. E ela fala que prefere acabar com ela e o filho dela ao deixar eles comerem eles. E o macaco começa a jogar o poder nela, falando pra ela deixar de ser egoísta. E que ele fez muita coisa por ela, então ela tem que ficar grata. E ele pede pra um dos monstros trazerem a fornalha de alquimia. E os monstros vão trazendo um caldeirão gigante. E ele começa a fazer a mulher flutuar em cima do caldeirão. E dentro do caldeirão tá cheio dos cílios do macaco. E o Lian pergunta pro Lao Shin, já que ele manja dos assuntos especiais, que conselho ele daria pra uma situação como aquela. E o Lao Shin fala que a prioridade ali é completar a missão primeiro. E que é pra eles se segurarem, que não é pra agir agora. E o Lian diz que na verdade não há nada de errado com as ordens dele. E que a missão realmente só pede pra sobreviver por 7 dias. E que basta fechar os olhos que isso vai passar. E o macaco fala que, pra ser sincero, ele tem uma nova receita. E diz que vai pegar o bebê dele que ainda não foi possuído pelo mundo. E vai adicionar uma gota de sangue dos monstros. E assim eles vão conseguir 100 pílulas espirituais demoníacas. E ele fala que pessoas comuns que comem essas pílulas podem aumentar o seu poder de centenas de anos, que comê-lo quando é transformado em um demônio pode aumentar muito o seu nível, e que isso vai romper a barreira dos poderes deles, nem vai precisar de cultivo. E ele fala que existem dezenas de esposas e irmãs presas na masmorra dele, e que eles vão conseguir fazer remédios o suficiente para todos. E o pessoal fala que só de cheirar aquilo eles conseguem sentir o poder demoníaco no corpo deles, e que essas pílulas demoníacas realmente fazem jus à sua reputação. E o macaco fala que contanto que eles estejam dispostos a doar uma gota de sangue por ano, ele vai continuar produzindo esses elixis, e que isso vai ser um benefício mútuo, e pergunta o que eles acham disso. E o pessoal começa a gritar falando que concorda e que isso vai ser incrível para todos eles. E o macaco fala para a esposa dele não ter medo, e diz para ela lembrar desses 3 anos que eles passaram juntos como marido e mulher, e que agora ele vai proporcionar um final feliz para ela e o filho dela, e que é para ela ficar satisfeita com isso. E ele vai jogando uma habilidade nela, e todo mundo da equipe do Lian começa a olhar para aquilo, mas então uma lança de repente bloqueia o ataque do macaco, e a lança acaba batendo na parede, e todos os monstros começam a olhar para trás perguntando quem foi que fez isso, e eles ficam olhando pro Lao Shin, e o Only fala que o Lao Shin só ficava dizendo para eles ficarem quietos, e para eles não agirem precipitadamente, e o Lao Shin diz que não pôde evitar, que ele não estava aguentando mais aquela situação, e ele pede desculpa a todos, falando que acabou botando a vida deles em perigo também, e o monge fala que ele não fez nada de errado, que aquelas criaturas só estão matando para poder obter poder, e ali eu pergunto se eles já acabaram de falar, que agora é hora de começar a brincadeira, e o Lian diz que as falas deles são tão legais, e que só ele que não tem nada para dizer. E aquele macaco começa a olhar pro Lao Shin, e o macaco pergunta quantos deles vão querer se tornar inimigos dele, e o Lian diz que se um monge for tolo, ele receberá uma punição, mas que se um demônio ou um fantasma for morto, o qual significante isso seria? E o macaco pergunta o que ele tá dizendo, e pergunta se o Lian acabou de chamar ele de monstro, e ele pergunta pro Lian se ele parece algum monstro, e então ele começa a jogar algo no chão, e começa a sair algo daquele negócio que ele jogou, e aquela coisa vai se transformando em vários esqueletos, e o pessoal fica surpreso com aquela habilidade do macaco, e o macaco disse que o Lian chamou ele de monstro, agora ele realmente vai se tornar um, e ele dá ordem para todos aqueles esqueletos atacarem eles, e os outros monstros falam que também vai ajudar, mas então os esqueletos começam a atacar os monstros, e os outros monstros ficam sem entender o que está acontecendo, porque que os monstros do macaco tá atacando eles, e então todos eles vão correndo para fora do salão e diz que vai esperar lá fora, e o Lian vai correndo atrás dos monstros, e diz pro pessoal ali tentar o melhor deles, que ele só vai ali consumir um pouco de energia demoníaca e vai voltar em breve, e o Lao Shin diz que vai seguir conforme o plano dele, e o Only fala que vai ser o primeiro a atacar, e então ele começa a fatiar todos aqueles esqueletos, e o macaco fica vendo todas as criaturas dele sendo destruídas, e rapidamente o Only já destrói todas aquelas caveiras, e o macaco diz que aquele espadachim é realmente habilidoso, e diz que gostaria de ver quanto tempo aquele espadachim vai conseguir resistir, e então ele começa a jogar aquela energia, e o Only diz que a energia maligna é tão pesada que ele nem consegue respirar direito, e aquela energia vai indo em direção a ele. Nisso, o Lao Shin já aparece rapidamente e bloqueia aquele ataque, e ele acaba colocando a armadura com a habilidade dele, e essa energia aumenta passivamente o limite superior da energia física em 20%, e que também aumenta a resistência e reduz o dano, e o Lao Shin já vai pulando para dentro daquela fumaça, e então ele dá um soco no pé do macaco. Nisso o macaco começa a empurrar a mão dele para baixo, e o macaco joga ele pro chão,
e o Lao Shin diz que toda aquela energia do macaco absorveu todo o impacto do soco dele, e o macaco pergunta se ele realmente está tentando machucar ele mesmo sendo um ser inferior, e ele começa a usar uma habilidade de fogo, e o Wan Lee pergunta que tipo de magia é essa e por que o macaco tem tantos poderes, e aquela chama é tão forte que começa a destruir o teto, e daquela nuvem de chamas começa a cair fogo para todo lado, e o Lao Shin rapidamente já vai se afastando dali, e o Wan Lee fala que isso não é bom, que o Lao Shin vai ser pego pela chuva de fogo, mas então o monge aparece usando a habilidade de sino dourado dele, e esse sino bloqueia ativamente ataques externos de energia física, e que também consome 20% da energia física, e o macaco diz que aquelas pessoas têm técnicas bem interessantes, e então a flecha começa a voar na direção do olho dele, e a flecha acaba acertando ele em cheio, mas ele conseguiu defender, mas acabou fazendo um buraco na mão dele, e a Liu já vai preparando outra flecha para jogar nele, e ela já dá um outro tiro de flecha com a aura diferenciada, e a flecha vai voando bem na direção do olho do macaco de novo, mas rapidamente o macaco já se transforma e bloqueia o ataque dela, e ele fala que aquela mulher ali é realmente forte, e a mão dele começa a sangrar por conta daquele buraco, e ele fala que agora as duas mãos dele estão ocupadas, e diz que aquelas pessoas ali são bem fortes, e diz que vai ter que acabar com eles ali mesmo, e o monge fala que finalmente ele se transformou na forma de macaco dele, e o Lao Shin diz que isso significa que a sua energia demoníaca foi consumida, a ponto dele nem conseguir mais usar sua forma humana, e que se eles continuarem assim eles vão conseguir acabar com esse macaco, e do lado de fora do salão a Kel vai devorando todos aqueles monstros, e a cena corta para alguns minutos atrás pra gente entender o que tá acontecendo, e o Lian fala pra Kel sair do corpo dele porque tem algumas merendas ali pra ela, e de repente aqueles monstros ficam surpresos com algo, e o Lian pergunta para todos os monstros que comeram humanos se eles estão prontos para serem devorados também, e o monstro diz que o Lian parece ser mais monstro do que eles, e o monstro do meio começa a tirar onda falando que o Lian não é tão forte assim, e o Lian fala que se é isso que ele acha, então ele vai mostrar um pouquinho do poder dele, e ele já vai indo em direção ao cara que falou aquilo, e ele pergunta que tipo de criatura é o Lian, e aqui ela já começa a colocar o braço na boca do bicho, e ela vai sugando a alma dele, e a alma do bicho começa a passar pelo corpo dela, e ela fala que é mais gostoso do que ela esperava, e os monstros falam que isso é horrível, que o monstro tá comendo um monstro, e eles vão metendo o pé dali, e o Lian pensa que depois de se unir com a Kiao, ele sente que o poder espiritual dele foi aumentado, e que parece que comer monstro realmente traz benefícios, e ele começa a usar a habilidade de olho de gato dele, e ele vai prendendo todos aqueles monstros dentro de uma ilusão, e os monstros lá atrás começam a correr em círculo, e o Lian diz que os monstros atingidos pelo efeito das ilusões realmente é muito bom, e que combinado com o poder da Kiao eles vão acabar com todos aqueles monstros ali, e a Kiao diz que depois que ela tiver de barriga cheia, ela acha que vai conseguir acabar com aquele macaco, e o Lian diz que já que é assim eles vão começar o banquete deles, e os monstros começam a gritar desesperados, e então ele escuta um barulho vindo da sala de banquete, e ele fala pra Kiao comer mais rápido, que eles não vão conseguir segurar o macaco por muito tempo, e a Kiao fala que tá tentando comer o mais rápido que ela pode, e então ela joga um dos monstros pra longe e fala que ele não comeu nenhum humano, então ele vai poder sobreviver. Nisso o Lao Shin saiu voando de dentro do salão, e o Lian percebe que a situação não tá muito boa, e o braço da Kiao começa a segurar o Lao Shin, e o Lian pergunta se ele tá bem, e o Lao Shin fala que ele tá vivo ainda, e que aquele macaco da montanha é realmente enorme e forte, e que não vai ser tão fácil assim acabar com ele, mas que ele descobriu que as flechas da Liu podem ferir aquele macaco, mas depois que o macaco percebeu isso, que as flechas dela conseguem ferir ele, ele começou a proteger as suas partes vitais, mas que parece que o macaco não tem energia demoníaca suficiente para se recuperar da lesão, e diz que talvez as minas que eles plantaram ali na entrada pode matar o macaco, e então todos eles vão saindo do salão de banquetes e o macaco vai tentando esmagar eles, e o Lao Shin começa a chamar a atenção deles falando para eles correrem para ali, e o macaco fala que não adianta eles fugirem, que eles vão morrer ali mesmo, e o Lian fala para eles aguentarem mais um pouco, que já já eles vão ajudar eles, e o macaco vai indo para pisar onde tá as dinamites, e o Lao Shin diz que ele mordeu a isca, que agora é a hora de ativar as bombas. Nisso ele já aperta o acionador, e as bombas que estavam no chão começam a explodir no pé do macaco, e o macaco diz que, como esperado, foram eles que conspiraram contra ele lá na sala de vinho, e o Wan Lee fala que o macaco ainda tá bem, que ele é realmente bem forte, e a Liu fala pro Wan Lee olhar bem, que na verdade a bomba teve efeito, e o Lao Shin fala que já que é assim eles vão continuar ativando as bombas, e eles vão ativando todas as bombas por onde o macaco tá pisando, e o Lao Shin fala que essa é a última, e ele explode a última bomba no macaco, e o macaco diz que esse método é terrível, que se isso acontecer mais algumas vezes ele provavelmente vai de arrasta pra cima, e então o macaco começa a erguer uma tigela dizendo que tem um poder da lua, e ele pede pro poder da lua restaurar o poder demoníaco dele e restaurar o corpo também, e o Wan Lee fala que não vai deixar isso acontecer, e ele já dá uma fatiada no braço do macaco, nisso o macaco já vai indo pra dar uma pancada nele, e ele dá uma cacetada no Wan Lee, e o Wan Lee voa pra longe, e o macaco começa a rir falando pra eles não superestimarem a capacidade deles, que é pra eles só esperarem ele se recuperar dos ferimentos, e que dessa forma ele vai devorar todo mundo que tá ali. E então de repente uma flecha acerta a tigela dele, e o macaco pergunta quem foi que fez isso, e o Wan Lee fala que a Liu deu um belo tiro,
e que agora a outra mão do macaco tá ferida também. E o macaco pensa que não tem como se recuperar da lesão agora, e que seria ótimo se a esposa dele ainda estivesse ali. E o macaco pergunta por que eles estão se achando tanto, e que essas feridas não vai conseguir parar ele, que a única coisa que ele precisa fazer é esmagar todos eles. E ele vai indo para dar uma cacetada neles, mas então o monge começa a usar aquele escudo de sino dele, e o Only fala que essa foi ótima, e que foi bom pro monge ter esse truque na manga, e que o macaco tá desesperado, então provavelmente ele tá nos seus últimos momentos. E o monge fala que não é pra eles comemorarem, que essa barreira dele não vai conseguir durar muito. E a Liu pede desculpas e diz que as flechas dela acabaram, e que ela vai ter que se preparar mais da próxima vez. E o Lao Xin fala que ele também não tem muitas forças. E o Only pergunta se eles vão ficar se escondendo dentro dessa casca de tartaruga até morrerem. E o monge diz que não é uma casca de tartaruga, é um sino. E o macaco fala que eles estão sem opções agora, e que depois que ele conseguir acabar com aquele casco de tartaruga, ele vai fazer eles sofrerem muita dor antes de morrer. E o monge diz de novo que não é uma casca de tartaruga, é um sino. E o Only fica bravo e pergunta por que ele ainda se importa se é um casco de tartaruga ou é um sino, que se eles morrerem ali já era. E o Only grita pro Lian perguntando se ele já terminou, e pergunta se o Lian tá demorando ali só pra depois recolher o corpo deles. E o macaco pergunta se aquela pessoa tá absorvendo energia demoníaca, e diz que isso não é nada bom, que ele não pode deixar aquela pessoa continuar. E o macaco vai pra cima dele e diz que vendo qual fraco ele era, ele pensou que o Lian só fosse um faz-tudo, e que não esperava que o Lian estivesse fazendo esse tipo de coisa pelas costas dele. E a Kiao diz que esse foi o último, e rapidamente o Lian já desvia do ataque do macaco, e o macaco pergunta pra onde que ele foi, e o Lian já vai caindo em cima dele, e ele vai usando a habilidade de olho de gato dele, e ele acaba prendendo o macaco dentro de uma ilusão que ele criou. E o Lian fala que agora é a última chance deles acabarem com esse macaco, porque ele só vai conseguir manter ele dentro dessa ilusão por alguns segundos. E ele diz que felizmente trouxe uns brinquedos com ele e vai tirando umas bombas do inventário. E ele diz pro pessoal ficar longe, diz que vai mostrar o que é bomba de verdade agora. E ele vai colocando a bomba dentro da boca do macaco, e depois vai colocando-a no peito dele. E ele espalha um bocado de bomba no corpo do macaco. E então o macaco começa a acordar, e o Lao Xin fala pra ele ter cuidado que o macaco já despertou. E o Lian já vai fugindo dali rapidamente, e então ele aperta o ativador das bombas, e todas aquelas bombas explodem em cima do macaco, e o sistema aparece e diz que eles conseguiram sobreviver nos 7 dias naquele templo, e diz que a missão de roteiro foi concluída, que as recompensas serão liquidadas. E então um tempinho se passa, e o Lao Xin vai fazendo uma bolha gigante, e de repente aquela bolha estoura, e ele diz que o corpo da vida extraordinária deve ser carregado primeiro no inventário, e que em seguida eles podem ser vendidos no shopping do sistema, para que eles sejam trocados por moedas do jogo, e que se o volume for muito grande ele precisa ser compactado. E ele diz que essa coisa só pode ser vendida por um preço baixo no shopping do sistema. E o Lao Xin diz que se o Lian puder confiar nele, ele vai seguir a avaliação de valor do corpo Yamato, dada pela Academia de Ciências, e em seguida vai converter em moeda do jogo, e depois vai entregar todo o dinheiro pro Lian. E o Lian pergunta quanto deve valer, e o Lao Xin fala que cada pessoa tem 300 pontos monetários do jogo, e isso equivale a 3 milhões de RMB. E o Lian fala sem pensar duas vezes que confia nele e vai deixar tudo com ele. E então um tempinho se passa ainda dentro desse mundo, e a Kiao pergunta se o Lian já vai embora, e o Lian pergunta o que ela tem em mente, e ela fala que um fantasma feroz como ela, que nasceu do ódio e da raiva, depois que ela consegue a grande vingança dela e o seu desejo é realizado, a única coisa que vai acontecer é ela se dissipar por conta própria. E ela diz que a única saída é encontrar um ninho com bastante energia Yin e ficar à espreita por lá. E o Lian fala que aquele monge é especialista nessa área, e diz que enquanto ainda dá tempo, ela pode pedir ajuda para o monge para poder fazer o renascimento dela, para que assim ela consiga reencarnar. E a Kiao fala que isso seria bom, e ele fala que até o missionário fantasma que ajudou os fantasmas solitários a reencarnar desapareceu, e que a reencarnação está estagnada e as almas mortas se transformam em fantasmas solitários ou desaparecem no extremo norte, e ele se questiona se o submundo desapareceu ou se os caminhos da reencarnação estão completamente interrompidos, e que nesse mundo aqui é tudo meio estranho. E o Lian fala que tem uma maneira de evitar que ela desapareça, e a máscara dele se transforma na cara do Doraemon, e ele começa a segurar uma bandeira de atração de almas, e o sistema diz que a qualidade daquele item é raro, e fala que aquele item consegue absorver e armazenar energia Yin, e que o estoque atual de energia Yin é de 0 e o limite é 1000. E a Kiao fala que parece que por um momento os dedos dele parece que sumiram, e o Lian diz para não se preocupar com esses detalhes, que essa é a nova arma mágica que ele recebeu, e ele diz que essa foi uma recompensa da missão. E o Lian pergunta se ela realmente deseja seguir ele, que o ambiente que ele vai voltar não é tão diferente do que ele vive ali, e que também não garante que seja mais seguro do que aquele ambiente ali. E ela pergunta se pro lugar que ele vai voltar tem algum tipo de história de romance. E o Lian começa a falar de todas as séries e doramas que tem no mundo dele, e a Kiao já fica empolgada querendo assistir tudo aquilo, e ela sem pensar duas vezes já entra dentro do amuleto dele, e o Lian fala que na verdade ela é uma fantasma doméstica,
E o Lao Shin lá atrás fala pra eles se preparar que eles vão voltar pro mundo deles agora. Então eles vão se teleportando para fora daquele lugar. Nisso, 3 dias se passam dentro daquele mundo. O tempo onde o macaco foi derrotado tá todo destruído. Então uma silhueta vai aparecendo de longe e aquela pessoa vai se aproximando do templo e ele vai chamando pelo discípulo da coroa e ele pergunta se o macaco ainda tá ali. Então ele começa a usar um poder dele e ele fala que parece que sobrou um pouco do macaco ainda. E ele fala que depois que o macaco morreu, o ministro da punição começou a tremer e que por conta disso até o imperador Jiang Jin não confia mais nele e forçou ele a deixar a capital por conta disso. E ele pergunta quem foi que acabou com o discípulo dele até esse ponto e fala que não há ninguém da facção dele que conseguiria fazer isso. E ele fala que esse método pode ajudar a desistir da reencarnação, mas que as 7 almas dele nunca poderão escapar para sempre. E ele vai criando algo com o sangue do macaco e ele fala que ao destruir o corpo do discípulo dele, eles destruíram as boas ações dele também. E que não resta uma escolha a não ser se vingar agora. E ele fala pro discípulo dele voltar novamente. Então o braço começa a sair daquele sangue e o macaco começa a voltar à vida. E ele já volta dando um rugido bem alto. E a pessoa diz que isso foi um desperdício e bate o cajado no chão. E o macaco acaba caindo no chão e ele fala pro macaco deixar de agitação, que eles ainda têm muitas coisas para fazer. E ele fala que agora eles vão ir para a cidade de Song Jiangfu, que hoje em dia é mais conhecida como a cidade Yin.